Muito bom dia, tá começando o Refil, eu sou o Arthur Gubert e hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Vamos lá, que o programa de hoje tem muita coisa bacana, ó. Vamos falar sobre cultura de cancelamento. Amigo, isso não é mais coisa de esquerdista, não. Tem também a história da jovem empreendedora americana que enganou um dos maiores bancos do mundo e agora tá onde? Na jaula. Vamos falar também sobre os atores de inteligência artificial. Eles chegaram a Hollywood. Isso muda tudo. Tem também um asteroide que pode bater na Lua. E a gente tem algumas opções sobre como lidar com isso. E pra fechar, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá com dor nas costas? A solução pode ser fumar um. Tudo isso no Refil de hoje pra te deixar cheio de assunto. Você vai ali no link da descrição do episódio e entra no site da O Brother para garantir o seu café assinado, né? Chega aí em casa aí um café top demais, gostosão. Então usa o cupom Refil para isso e ganha um descontaço aí para poder fazer a sua assinatura da O Brother, beleza? Bueno, vamos lá, né? Quinta-feira chegou. Deixa eu passar uns anúncios aí primeiro, rapidão. Eu tô indo palestrar em Erechim, no Eretec Summit, um evento muito legal que rola lá, então vamos ver se dessa vez eu consigo entregar o programa de sexta, tá? Porque vou gravar do hotel. Então, aprendi com a última vez, agora é pra dar tudo certo. Então, amanhã deve ter um refil fresquinho pra você às 6 da manhã, tá bom? E outra coisa é o seguinte, né, velho? Faz a mão ali no YouTube, te inscreve no canal, dá o like lá, faz aquela função toda lá, né? Também no Spotify, se quiser seguir, é muito legal compartilhar também, tá? E comentar ali, escrever o que tu tá achando. Eu aprendo bastante aí com os comentários da galera. Mas vamos embora que vocês querem saber das histórias, né? E a primeira é essa daqui, ó, a cultura do cancelamento, né? Sempre foi um tema espinhoso, coisa de esquerdista. Agora tá num ponto de virada meio estranho, porque virou arma de todos os lados. No começo, esse termo se popularizou para descrever campanhas digitais que expunham falas e comportamentos vistos como inaceitáveis. Todo mundo lembra do Sleeping Giants, né? Que pressionava empresas que patrocinavam influenciadores, que falavam coisas que essa galera não gostava, normalmente influenciadores de direita, né? Então tá, o negócio tá mudando, né? Porque, vamos lá. Quando era o teu inimigo te cancelando, tu chamava de censura. Agora, quando é do teu lado, era consequência. Essa história ganhou força lá em 2010, né? Com essas hashtags, esses boicotes, essas campanhas tipo do Sleeping Giants que derrubaram carreiras, mudaram políticas de empresas e ajudaram causas também, como aquela Me Too nos Estados Unidos, que falava sobre assédio sexual, ou Black Lives Matter também, né? Sobre o preconceito racial nos Estados Unidos, mas que acabou indo pro mundo inteiro, né? Foi inclusive nesse caldo aí de cultura de cancelamento que nasceu o termo woke, né? Que o woke virou um xingamento e que a direita americana transformou o medo do cancelamento numa bandeira política. Só que o cenário agora mudou. Hoje, figuras da própria direita, que tanto criticaram essa censura digital, têm recorrido às mesmas táticas para silenciar vozes que consideram inconvenientes. O caso mais recente é a suspensão do Jimmy Kimmel, né? Apresentador de TV americano, um cara com uma audiência de milhões de pessoas, que fez uma piada envolvendo Charlie Kirk e mostrou como esse jogo ficou mais pesado. Não foi uma campanha popular que tirou o programa dele do ar, né? Porque derrubaram o Jimmy Kimmel Tonight, lá o programa dele. Foi uma pressão pública de um órgão do governo americano, do FCC. Isso já não é cancelamento, né? Isso aí é censura oficial, porque se parte do governo, mas a gente viu o mesmo movimento partindo também do público. E o curioso é que o fenômeno, que começou como uma forma de resistência contra essas estruturas de poder, agora está sendo usado justamente por quem está no poder, especialmente falando dos Estados Unidos. O que antes era uma guerra cultural de hashtags se transformou numa coisa mais perigosa, né? Que é uma mistura de cancelamento com intervenção governamental direta. E no fim, talvez a lição seja que cultura de cancelamento foi monopólio de um grupo, né? Ela sempre foi um reflexo do poder de expor, de punir, de tentar moldar o discurso público. O que a gente está vendo agora é a escalada dessa lógica para um nível institucional.
Isso abre questão ainda mais séria, né? Porque se todo mundo cancela, se até governos entram no jogo, quem é que vai ser o responsável por segurar a linha aí entre o responsabilizar e o calar, né? O censurar. O negócio é que a política, através dos tempos, nos ensinou que a hipocrisia acaba sendo a batuta de todo mundo. Você faz a coisa errada, né? Pra logo depois sofrer do mesmo chicote que você usou para chicotear os outros. Eu já acho que no Brasil hipocrisia é uma coisa que a gente deveria internalizar. É óbvio que eu tô sendo sarcástico aqui, né? Mas vamos lá, é um comportamento que tá presente em tudo. O cara reclama que o presidente faz não sei o quê, mas ele não devolve o carrinho de compra no lugar certo, deixa abandonado em qualquer lugar. O cara reclama que a prefeitura não investe, não faz uso dos seus impostos, mas ele também atrasa no pagamento das suas contas. Então, né? A hipocrisia é um traço desse belo povo chamado ser humano. Vamos falar de ciência agora, porque um grupo de cientistas, inclusive da NASA, publicou um estudo levantando uma questão que parece saída de filme. Tem um asteroide que pode colidir com a Lua em 2032. O nome dele é 2024 YR4. Esse asteroide foi descoberto no final do ano passado no Chile e hoje tem uma chance ali de quase 5% de acertar o nosso satélite natural. Parece pouco, mas o impacto podia lançar uma poeira e fragmentos em níveis até 1000 vezes maiores do que já existe hoje. Isso criaria risco para satélites, sondas e até para astronautas que estão em órbita. Porque, né, o asteroide bate na Lua, estoura tudo, voa pedra para tudo que é lado, e aí, meu irmão, aí é um perigo. A primeira dúvida é sobre o que fazer. Será que vale a pena intervir? Cientistas estão sugerindo basicamente 2 caminhos. Um deles seria o desvio controlado, né? Que é alterar a órbita desse asteroide com um impacto direto. Tipo, lança um míssil lá, num cantinho dele, pra mandar ele pro outro lado. É uma possibilidade. Outro jeito seria usar uma explosão nuclear para destruir a rocha completamente antes de ela atingir a Lua. Eu escolho essa. Me parece a mais legal de todas. O problema é que essa tática nunca foi testada, né? Então, pode gerar justamente aquilo que se quer evitar. Um campo caótico, uma nuvem de destroços. O fato é que ainda existem muitas incertezas. O tamanho do asteroide é estimado em até 70 metros de diâmetro, suficiente para causar dano sério se atingisse a Terra. Mas a massa exata dele não é conhecida e sem esse dado é difícil calcular com precisão a força necessária para desviar ou para destruir essa pedra voadora aí, esse asteroide. Por isso, os cientistas defendem primeiro uma missão de reconhecimento, para observar de perto a composição, a trajetória. Só que aí entra a política na equação. Visitar, desviar ou explodir alguma coisa no espaço exigiria cooperação internacional e pode inflamar a já competitiva corrida espacial entre Estados Unidos, China e Rússia. Além disso, planos nucleares para bases e usinas nos próximos anos na Lua torna esse assunto ainda mais sensível. A gente falou aqui no Refil que nos próximos 10 anos vai ter uma base na Lua, né? Então, estamos bem nessa janela de tempo aí. A boa notícia é que a chance do impacto pode cair ainda mais, né? Com essas novas observações. Inclusive do telescópio James Webb, que deve apontar para o asteroide no ano que vem, para entender melhor essa história. Mas o episódio funciona como um alerta. A gente está começando a ensaiar, na vida real, os dilemas que antes a gente só via no cinema, né? Tipo no Armagedon, aquele filme lá. Agora, eu sou a favor da nuclear, tá? Eu acho que ia dar um baita vídeo explodir um asteroide no espaço com uma bomba nuclear. Já pensou? Incrível, hein? Legal pra caramba. Vamos falar de Hollywood um pouquinho. Sempre foi sobre dinheiro e não sobre arte. Acho que nisso todo mundo pode concordar, né? A prova mais recente disso tem nome e sobrenome. É uma atriz nova, a Tilly Norwood. Foi apresentada essa semana como a nova Scarlett Johansson. Ela é bonita, carismática, perfeita. Só que ela não existe. Ela é feita por inteligência artificial. As reações do mundo do cinema foram duas. De um lado, os executivos, donos dos estúdios, tão felizes da vida, né, meu? Porque
Finalmente vão poder cortar custos com atores, maquiadores, câmera e todo aquele monte de nome que aparece nos créditos finais. Agora, do outro lado, gente que ainda acredita que o cinema é emoção real ficou completamente enraivecida com essa história de uma atriz por inteligência artificial. Porque aí, né, meu irmão, pra que tu vai precisar de um ser humano? Afinal, será que alguém consegue se apegar a um personagem que nunca respirou, nunca errou uma fala, nunca suou na frente das câmeras? Os defensores da novidade dizem que não adianta ter medo, o gênio já saiu da garrafa. O público de blockbusters, né? Esses filmes que geram bilhões em bilheteria, não estão nem aí se o rosto da tela é humano ou algoritmo, contanto que haja explosões, brilhos, né? Trilha sonora. O problema é que isso abre caminho para um entretenimento sem alma, sem aquele atrito criativo que nasce da troca entre pessoas, né? Com erros, improvisos, química. Outros lembram que a IA não entende nada de humor, não tem timing nem vulnerabilidade. Pode até entregar um roteiro impecavelmente renderizado, mas nunca vai conseguir arrancar uma gargalhada verdadeira. No máximo, aquele sorrisinho desconfortável ali, né? Do cara que tá pensando, ok, né? Mas tô impressionado, mas isso aí é meio sem vida. Pelo menos é o que eu pensaria. A grande ironia é que, na tentativa de cortar custos, os estúdios podem acabar criando um monstro. Fãs habilidosos com ferramentas de IA produzindo seus próprios filmes caseiros, sem pagar ingresso. No limite, o cinema humano pode virar um novo balé, uma arte de nicho, cara, assistida apenas por quem valoriza de verdade os atores reais. No fim, a discussão sobre a Tilly Norwood, a nossa Scarlett Johansson versão inteligência artificial, não é só sobre Hollywood. É sobre o que a gente aceita como arte e o quanto estamos dispostos a trocar emoção por eficiência. Porque se tudo for produzido pelas máquinas, né, de maneira rápida e barata, a pergunta que fica é quem é que vai pagar por uma história que nos faça sentir algo de verdade? Eu acho que há um exagero aqui, porque duvido que o ser humano vá substituir o prazer de consumir algo feito por outra pessoa, por algo feito por um robô. Agora, tem uma coisa que me pega, realmente. Blockbuster, filme de super-herói, filme de espacial, filme que não tem valor artístico, que é muito mais pelas explosões, né, pelos efeitos especiais. Nesses aí, eu acho que não tem volta mesmo. O negócio vai ser a gente aceitar. Vamos falar sobre dor nas costas? É um dos males mais comuns do mundo moderno, né? Acho que todo mundo sente em algum momento uma dorzinha na paleta. Seja por passar muito tempo sentado, muito tempo deitado ou muito tempo em pé. Não tem escapatória. Vai sentir dor. E agora um novo estudo trouxe esperança com a ajuda do quê? Maconha. Cannabis. Exato. Pesquisadores acompanharam 800 pacientes durante 3 meses. 3 meses. E descobriram que um extrato líquido feito de planta, né, da planta, da maconha, da cannabis, conseguiu reduzir de forma significativa a intensidade da dor crônica, com resultados muito melhores que os do placebo e sem os riscos da dependência que acompanham os opioides que a gente usa hoje para dor. Os pacientes relataram não só menos dor, mas também melhora no sono e na mobilidade. Meu amigo. Na fase estendida do estudo, de 6 meses, os efeitos positivos se mantiveram. Claro, teve efeitos colaterais, como tontura, náusea, né? Mas em níveis bem menores do que os observados nos tratamentos tradicionais, com remédios para dor, né? Segundo os pesquisadores, o segredo da fórmula está no uso de microdoses de THC. A gente não tá falando aqui, né, do outro lá, da outra substância que agora me fugiu o nome, que não causa, né, as alucinações. É THC mesmo, microdosada. Bem abaixo, óbvio, né, da quantidade presente em produtos recreativos, mas que permite o efeito terapêutico de alívio na dor sem gerar risco de abuso. O estudo, publicado na revista Nature, já gerou pedido de aprovação junto às autoridades europeias, enquanto nos Estados Unidos, a empresa responsável busca o aval da FDA, que é a empresa que permite ou não os tratamentos médicos, para avançar em novos testes. E no fim, os resultados reforçam uma tendência global. A cannabis medicinal está deixando de ser tabu e ganhando espaço como uma alternativa segura para dores crônicas, especialmente no momento em que o mundo tenta se afastar da dependência dos opioides. Eu sou absolutamente
a favor de usar maconha, né? Especialmente quando a gente tá falando aí em usos medicinais, né? Em usos que vão reduzir o sofrimento de muitas pessoas que sentem dor, né? Que sentem desconforto muscular. E sou um defensor do uso recreativo também. Acho que não em todas as sociedades. Não sei se o Brasil tá pronto pra isso, preciso estudar mais esse assunto. Mas é uma planta, né, galera? Porra, vamos lá, velho. Uma planta, irmão. Uma planta! Que faz muito menos mal pra sociedade no geral do que álcool, do que outras drogas. Então, assim, enfia na tua cabeça de uma vez que maconha só é proibido porque é do interesse que seja. Ok? Mas eu respeito a sua opinião. Então você precisa respeitar a minha. Essa história é boa, ó. Em 2021, uma menina de 28 anos enganou o maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, e levou 175 milhões de dólares. Ela foi condenada agora, e por isso que a gente tá falando desse assunto. A Charlie Javis, essa menina aí, fundadora da startup Frank, convenceu o JP Morgan Chase, o banco, de que tinha 4 milhões de usuários prontos para serem clientes de cartões e contas. A verdade era quase tudo inventado. Nomes, endereços, e-mails e até CPFs fictícios. Agora, como é que o banco JP Morgan, o maior do mundo, acreditou nessa história e deu 175 milhões de dólares para essa gênia aí? É isso que a gente vai entender agora, porque vamos lá. O banco tinha 300 analistas de investimentos envolvidos na compra, porque foi isso que aconteceu. Ela vendeu a sua startup para o banco. Só que esses 300 analistas envolvidos não chegaram a verificar de fato as planilhas. Eles aceitaram a desculpa da menina de que não podia compartilhar os dados por questões de privacidade e confiou, né, numa validação superficial da startup de que os campos estavam preenchidos. Tipo assim, todo mundo escreveu o que precisava escrever e os caras acreditaram nisso. Um ano depois, a farsa veio à tona. Na prática, esse aplicativo aí, essa startup, nunca teve mais de 300 mil usuários reais. Ela disse que tinha 4 milhões. Nessa semana, a Javis foi condenada a 7 anos de prisão e vai ter que devolver 287 milhões de dólares, que é o que ela roubou, e mais um extrinha, né? O juiz que condenou ela foi maravilhoso. Ele não poupou críticas ao próprio JP Morgan, chamando a atuação do banco de estúpida, pessimamente conduzida, mas deixou claro, fraude é fraude, não importa se a vítima é inteligente ou imbecil. No caso, o JP Morgan foi muito imbecil. Esse caso expõe uma lição sobre o mercado, tá? Porque olha só, até gigantes podem cair quando trocam prudência por pressa. O JP Morgan correu para fechar negócio antes das concorrentes e pagou caro por isso. E essa menina, que apareceu inclusive na lista da Forbes, né? 30 Under 30, das 30 pessoas com menos de 30 mais influentes do mundo, agora entra pra história como protagonista de um dos golpes mais audaciosos do mundo fintech. Meu irmão, eu tenho dito isso por aí. Pra mim, o talento atual mais importante é a falta de vergonha na cara. Gente que não tem vergonha na cara, faz. Não tem medo de ser cancelado, não tem medo de virar meme, não tem medo de passar ridículo. E aí, como consequência, fica rico. Agora, é bom saber que quando a falta de vergonha na cara pisa no território do crime, a pessoa também acaba pagando por isso. A gente tem visto, né? Aqui no Brasil, inclusive. Agora, recentemente ligados ao PCC, várias startups, várias fintechs acabaram sendo fechadas e seus proprietários presos por associação a organizações criminosas, com o objetivo óbvio de ficar rico no menor tempo possível. Então assim, velho, quando é fácil demais, alguma coisa tá errada. E o Refil de hoje vai ficando por aqui, pra voltar amanhã, sexta-feira, com o Sexto do Refil, às 6 da manhã, todos os dias, já sabe, né?
sempre ali no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Você se inscreve, você dá like, você compartilha, aquela coisa toda em todos os cantos. Eu vou ficar muito feliz se você vier comigo também no Instagram, @RefilPodcast, tá bom? Eu sou o Arthur Gubert, fico por aqui e tô chegando em Erechim, hoje à noite, pra amanhã fazer de lá o programa. Tomara que tudo dê certo. Então, era isso, eu acho, tá? Vou deixar vocês com esse jazz maravilhoso aqui. Beijo, tchau.